Antes de mais, gostaria de agradecer à Cristina o convite para a realização desta entrevista. Porquê que escolheste a podologia? Essa pergunta é sempre uma pergunta que eu rio-me quando me fazem, porque a podologia surgiu por acréscimo. Eu, na realidade, gostava de ser dentista. Na altura, quando me candidatei à faculdade, não entrei em dentária por uma décima. Foi no ano em que a podologia foi homologada e, portanto, começou um bocadinho mais tarde. Eu ainda frequentei 15 dias de psicologia clínica, que não gostei, e também 15 dias não é que se visse grande coisa, mas pronto. Mas concorri em paralelo aos bacharelatos, na altura, ainda não havia licenciatura, e entrei então na altura em podologia 15 dias mais tarde, porque demorou um bocadinho mais por causa da homologação, porque estava à espera da homologação. E portanto, nessa altura entrei, ainda pensei voltar a tentar medicina dentária no ano seguinte, mas como gostei da podologia, depois de ter frequentado o primeiro ano, fiquei rendido. E então como surgiu o interesse pela área da cirurgia do pé? A parte da podologia cirúrgica surgiu mais como uma necessidade, ou seja, eu terminei o curso, comecei a trabalhar e sentia que havia alguns casos que precisavam de algo mais, que eu não conseguia dar solução com os tratamentos convencionais. E, portanto, com essa necessidade, surgiu a ideia de fazer a formação mais aprofundada em termos de cirurgia. Concorri a um Master, equivalente ao mestrado, na Universidade de Barcelona, e foram 2 anos de formação que realmente fazem toda a diferença e que realmente consigo dar, neste momento, solução a muitos mais casos e, portanto, é muito melhor para os nossos doentes termos um leque mais variado de soluções do que estarmos restritos só a determinadas práticas. Qual foi o caso mais marcante ao longo da tua carreira? Ui, muitos. Sabe que, pronto, em 25 anos de trabalho é difícil não haver vários casos que nos marquem. Sempre que inicio uma prática cirúrgica nova, e já que estamos a falar de cirurgia, não é? São sempre casos que me marcam, porque são os primeiros que faço naquela técnica, são sempre os mais aliciantes, são sempre os que nos dão mais luta, acompanhamos mais de perto. Pronto, assim em concreto não me vem assim à memória nenhum especial, nem pela positiva nem pela negativa, porque também usar pela negativa, como é óbvio, em todas as áreas há casos que correm como nós queremos e outros que não tão bem. Pronto. É preciso saber dar a volta e que depois, no final, corram sempre bem e felizmente têm corrido. Mas não me recordo assim de nenhum em particular. Se calhar o primeiro Algos Valgos que fiz, que foi muito bem documentado, até apresentei num congresso de podologia, com as imagens sincronizadas em vivo e em fluoroscopia, e que fui eu que fiz a edição do vídeo e realmente deu muito, muito trabalho, mas também me deu muito prazer fazê-lo. Talvez essa então. Como tens visto a evolução da podologia ao longo destes últimos anos? Ora bem, a podologia nestes últimos 25 anos tem evoluído muito. Com certeza que quem me ouve vai dizer que gostaria que tivesse evoluído muito mais, eu também. Eu também preferiria que estivéssemos já num patamar muito superior, mas não é fácil. Em Portugal as burocracias são muito complicadas de ultrapassar. A nossa associação tem feito muito pela podologia, temos melhorado imenso. Não era fácil, era desejável, mas não era fácil nós estarmos melhor do que o que estamos. Eu sei que a associação que continua a lutar, a associação e todos nós, no nosso dia-a-dia, a nossa prática clínica do dia-a-dia, se for bem executada, é precisamente nesse sentido que está a apontar. Portanto, estou convencido que nos próximos anos teremos ainda mais novidades positivas e pronto, mas realmente evoluiu imenso. Desde que saímos com um simples bacharelato de 3 anos, sem legislação nenhuma aplicada à podologia. A legislação serve para nos proteger, serve para nos dar armas, não é? para nos defendermos do intrusismo, etc. E, portanto, nós saímos para o mercado de trabalho sem absolutamente nada. E, neste momento, a podologia já é uma área bem legislada. Portanto, em termos de sociedade, também já toda a gente sabe o que é a podologia e um podologista
quando eu saí ninguém sabia o que era. Até tenho uma história engraçada que eu pus um painel publicitário da minha clínica no início da rua com o desenho de uma pegada a plantar. Então a clínica, apesar de se chamar Clínica Real Pé, ficou conhecida como a Clínica do Pezinho. Portanto, até hoje conhecem a clínica como a Clínica do Pezinho. Portanto, só para terem uma ideia da evolução que houve em termos de definição de podologia para a população comum. Então, e neste dia especial, que mensagens deixarias aos colegas e aos futuros podologistas? Então, gostaria de deixar uma mensagem aos colegas que continuem o bom trabalho que têm feito e que se lembrem que com boas práticas clínicas é que vamos elevar o nome da podologia. Se nós queremos que a podologia vá ainda mais longe do que o que já foi, depende de cada um de nós, no nosso dia-a-dia, na nossa prática clínica. Só isso. Aos futuros podologistas, desejo que sigam as pegadas dos mais velhos, que procurem inspiração naqueles que acharem, porque cada área vai ter um farol, por assim dizer, e portanto que procurem o farol que melhor ilumina aquela área e que o sigam. Muito obrigada, Alexandre, por teres aceito o nosso convite e, mais uma vez, muitos parabéns pelos teus 25 anos de carreira.